Convido para fazer parte da mesa diretora o senhor Luiz César Schorner, presidente do SINCEP, que irá explanar sobre o projeto de lei complementar número 15, 2015, e proposta de aumento para os servidores públicos municipais. Pode usar a tribuna ou a mesa, como fique à vontade, presidente. O senhor tem 10 minutos, senhor presidente, para... Então, boa tarde, senhores vereadores, servidores que estão aqui presentes, a imprensa, a população de Jaraguá do Sul. Cumprimentar os vereadores que fizeram a indicação para que os sindicatos estivessem aqui representados para falar das questões dos servidores, aquilo que pega todo o princípio de ano, ou até mais ou menos até o começo do mês de abril, que é a reposição anual dos servidores. Antes de falar da questão da reposição, brevemente uma posição do sindicato sobre o PL 15/2016, sem entrar em maiores detalhes, mas dizer que é mais um projeto que a administração encaminha para essa casa, que prejudica os servidores de carreira, que são quem recebe função gratificada, sem entrar no mérito se a função gratificada é justa ou não é. Eu acho que essa é uma outra discussão que tem que ser feita à parte. Mas entrando na questão de que, quando se coloca que servidores que são de carreira, recebem função gratificada, tem que diminuir essa função, e se não for aprovado o projeto, e daí entra servidor contra servidor, e se não for aprovar o projeto, não tem reajuste ou não tem percentual de reajuste. Assim como outros projetos que já passaram por essa casa, não foram votados, que a gente já discutiu anteriormente. Certo? Então, essa é uma questão. A outra, em relação ao mesmo projeto, mas que é de se estranhar também, é que não há uma isonomia no ataque ou na tomada de decisões em relação aos servidores em geral. No sentido, ou servidores de função gratificada ou comissionados. A gente já teve demissões de uma parte dos servidores comissionados, mas não tem nada, nenhuma lei, nenhuma iniciativa do governo em diminuir os subsídios dos servidores comissionados. Alguém vai falar, mas não pode fazer isso. Se mudar a lei orgânica, pode. Então, tem que ter um acordo entre os vereadores, a própria administração, e isso pode ser feito. Tornaria uma situação muito mais justa, ou uma situação justa entre quem tem função gratificada, como eu disse, sem entrar no mérito, e também os comissionados que ficaram na prefeitura, que não tiveram nenhum corte, nenhum ataque às suas situações. Então, essa é a nossa posição inicial. Eu, conversando um pouquinho com o vereador Rincos antes do início da sessão, e também baseado naquilo que o vereador Jefferson falou, do número de comissionados e tudo, sem querer ensinar nada para ninguém que não é essa função, mas é uma sugestão, vereador, de que a Câmara convide o secretário de administração, Possamay, para fazer os devidos esclarecimentos a essa casa. Do projeto, da necessidade de se votar o projeto, do número de comissionados, que senão vai ficar sempre uma guerra entre vereador, entre administração, e colocar o sindicato no meio também vai ficar complicado. É uma sugestão que realmente a administração venha a essa casa e faça os devidos esclarecimentos, se for o caso, consiga convencer ou não a votação. Em relação à campanha salarial, a gente sabe que é um ano dos mais complicados, e a gente não vai entrar também no mérito por que é um ano complicado, de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade, mas desde a metade do ano passado, a gente já vinha convivendo com notícias de que que 2016 seria mais difícil ainda que 2015, e infelizmente está se confirmando,
inclusive nas finanças públicas dos municípios em geral. O que desde o ano passado para nós já era claro, de que mesmo com a situação difícil, mesmo com as dificuldades econômicas, os trabalhadores em geral, e especificamente os servidores públicos, não deveriam e não devem pagar a conta da situação da crise, da situação de tudo o que está acontecendo, seja nas prefeituras, no Estado ou no país. Normalmente, em momentos de crise, são os trabalhadores que pagam a conta, e a gente tentou se preparar para isso, e a gente está dizendo isso ainda. Então, fizemos uma assembleia, tiramos uma pauta de reposição da inflação, mais 3% de ganho real, foi encaminhado à administração. Na primeira negociação do dia 8, não houve proposta, foi marcada uma nova reunião para o dia 18, também não houve proposta. No final da reunião do dia 18, a gente solicitou encarecidamente à administração que fizesse uma proposta, seja ela qual fosse, mas que tivesse algum índice de reajuste, para nós apresentarmos à Assembleia, que naquele momento aconteceria no dia 21, que foi ontem. Ontem à tarde, a gente recebeu a ligação do secretário Poçamai, onde não teve proposta apresentada. Então, no momento, para os servidores públicos municipais de Jaraguá do Sul, não há proposta nenhuma de recomposição ou reposição da inflação, nem total, nem em parte, nem parcelado. O comprometimento da Folha, da Folha em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal hoje é 51,77. É um dado da Prefeitura, mas que bate, que confere com aquilo que a gente tem. Então, não tem divergência nisso. A Folha pode chegar até 54%. Para chegar em 54%, a Prefeitura poderia ontem apresentar uma proposta de 4% para a gente. E, quem sabe, parcelar mais alguma coisa mais para frente, para a gente não levar nada para a Assembleia como foi levado. Poderia. Não sei se seria aceito pela Assembleia, mas poderia ter feito a proposta. Não o fez, pelas razões que eles têm que explicar, e não cabe ao sindicato explicar. Certo? A gente fez a segunda Assembleia, então, ontem à noite, com mais de 600 servidores. O auditório do Sindicato do Vestuário estava superlotado e foi unânime. As pessoas rejeitaram qualquer tipo de situação que não fosse, nós marcarmos uma nova Assembleia com possibilidade de greve no dia 29. Então, foi marcada uma nova Assembleia no pátio da Prefeitura para o dia 29, às 8 horas da manhã, com deliberação de greve geral, caso a Prefeitura não apresentar alguma proposta de reposição, mesmo que parcelado, com uma parte na database e o restante durante o ano de 2016. Então, os servidores estão dispostos a negociar, entendendo toda a dificuldade, mas também existe a dificuldade dos próprios servidores que não podem arcar com uma defasagem salarial de mais ou menos 10%, conforme for a inflação do período. Então, essa é a situação de hoje. Nós vamos fazer a Assembleia, a categoria saiu muito motivada, esperançosa ainda de que haja algum tipo de proposta, mas se não houver a proposta, existe uma possibilidade muito grande de nós chegarmos na outra segunda-feira com paralisação do serviço público. Em relação à LRF, eu já fiz esse questionamento para a administração. Nós temos municípios que têm a mesma situação ou situações piores de comprometimento da folha. Florianópolis iniciou uma greve e que durou 3 semanas e alguns dias, com 55,12% de comprometimento da folha. Iniciou a greve. Depois de 3 semanas, foi feito um acordo para terminar a greve, e eles conseguiram 6% de reajuste, mesmo com esse alto comprometimento da folha. Joinville está praticamente na mesma situação que a gente,
Foi feita uma proposta de reposição da inflação, de, se não me engano, 6 ou 8, agora não me recordo, mas acho que são 4 parcelas de 2% esse ano e mais um resíduo ano que vem, é isso mesmo. E também está com comprometimento alto da Folha. Então, tem proposta, eu tenho ainda uma boa parte do ano para fechar as contas, e a gente entende que a Prefeitura deve apresentar uma proposta que evite a primeira greve por tempo indeterminado da história dos servidores de Jaraguá do Sul, mas que a categoria está muito disposta a fazer esse enfrentamento, desde que não se apresente nenhum tipo de proposta. Certo? Então, essa situação hoje, a gente sabe que o papel dos vereadores é o papel de receber a lei, de aprovar, de reprovar, de fazer emendas, mas os vereadores também têm um papel político bastante importante junto à administração, certo? De conversar, de tentar convencer, de fazer o diálogo junto com a administração e ajudar os servidores, ajudar os servidores, para que os servidores tenham essa reposição. Eu disse que a gente está disposto, inclusive, a receber parcelado, para que a gente evite esse movimento de greve histórico, para que os serviços não sejam parados, e que a gente sabe que prejudica, sim, a população, mas que os servidores também não podem ser prejudicados com a não reposição da inflação. Então, a gente faz um apelo aos vereadores de que promovam também, junto à administração, esse diálogo, dessa necessidade da conversa para que essa greve não aconteça, mas, se for necessário, ela vai acontecer. Então, o tempo excedeu, basicamente era isso, senhores vereadores, que eu tinha para dizer, e a gente espera que realmente essa situação, até semana que vem, ela seja resolvida da melhor maneira possível, para os servidores, para a administração e para a comunidade. Muito obrigado. Presidente, eu vou abrir aqui a palavra para que os vereadores possam fazer as suas perguntas, mas antes eu vou pedir licença para o senhor e para os vereadores, que eu tenho um compromisso agora às 4h30, vou solicitar que o primeiro secretário assuma os trabalhos. Vereador Pedro. Por ordem, quem convidou queria perguntar? Não. Posso fazer? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o senhor Luiz, nós não temos o controle aqui do orçamento, por isso a gente não pode dizer o quanto deve passar. Como o senhor falou, a gente pode fazer o trabalho político. Eu queria fazer a seguinte pergunta: qual a inflação, não sei se o senhor tem esse índice, qual a inflação ou o índice do INPC acumulado de janeiro de 2013, né, até hoje, até o mês de março de 2016? Qual o índice que já foi passado e o quanto falta para ele passar? Se o senhor pegasse, assim, digamos, a inflação, o INPC, né, de janeiro de 2013, nessa administração, até hoje, até março, até fevereiro, né, e quanto foi passado e o quanto falta, para a gente ter, assim, uma base. Não sei se o senhor tem isso aí, senão a gente pode também pegar um outro dia. Não, de 2013 não, mas a gente teve pouco ganho real nesses dois anos e pouco. No último ano não teve ganho real, no ano retrasado teve 1% de ganho real, e no primeiro, de 2013, eu não me lembro agora, no momento. De abril do ano passado até dia 31 de março, a previsão é que seja 9,96, pode chegar a 10. Eu só não recordo qual, se teve, foi muito pouco também, o ganho real do primeiro ano. Não tenho assim, E nem da inflação, se já foi reposto a... Não, é isso. Do ano retrasado, nós conseguimos 1% de ganho real. Foi uma campanha que nós fizemos. Ano passado não teve ganho real. Então, se teve ganho real, foi pouca coisa, 1%, 1,5% talvez, no primeiro ano do governo. Mas não tenho esse dado aqui agora, mas obrigado. A gente pode ver depois. Vereador Jefferson. Senhor Luiz, como eu falei antes já, referente à situação de vocês, a gente sabe que tem métodos
e para se resolver essa situação e bem claras. Bem claras. Eu acho que não pode acontecer esse desrespeito com o servidor. Mas quando eu falo servidor, ele é num todo. Todos os servidores. Eu acho que o tratamento tem que ser igual. Eu vou citar um exemplo. Esse projeto que está nessa casa aqui de diminuir 50% de gratificação, o meu voto é contrário. Meu voto é contrário porque eu acho que, assim, se chegou a esse ponto, o valor dessa gratificação, é porque as pessoas que assumem essa função, elas são capacitadas para receber esse salário. Agora, eu concordaria se, porventura, por tempo indeterminado, até que melhore a situação, que se corte todas as gratificações, mas se dê esse aumento de 10% para todos os funcionários. Né? É uma posição minha em relação a isso. Eu acho que assim estariam beneficiando a todos. Se você reduzir em 50% a gratificação, o aumento para quem ganhar vai ser no salário mais a gratificação, seja ele 1, 2, ou 3, ou 4%. Então, você não está beneficiando a todos. Né? Eu acho que tem meios, sim, de tratar essa situação com mais tranquilidade, de fazer o que é de direito do funcionário público e dar esse aumento. Basta eles, né, botar a caneta no lugar certo e realmente, com uma boa negociação, né, com uma conversa bem determinada, eles conseguem chegar a uma conclusão e conseguir contribuir para que nenhum servidor hoje saia prejudicado, até porque, para aumentar as coisas, a exemplo de taxa de água, taxa de luz, imposto, todos os tipos de aumento que sejam em benefício da administração pública, não se mediu esforços para que isso acontecesse. Agora, eles podem fazer um pouquinho de esforço para que os funcionários públicos sejam beneficiados, pelo menos com o que há de direito. Obrigado. Luiz, então eu vou falar também com relação a essa situação. Eu fiz o pedido para o senhor vir aqui esclarecer e falar um pouquinho com relação ao que está acontecendo. Eu tenho uma proposta a fazer para o governo, eu já falei aqui nessa tribuna, que nós temos hoje ainda aproximadamente 115 pessoas que são comissionadas dentro da prefeitura. Eu acho que o prefeito tem que tomar a posição de exonerar todos esses funcionários que são comissionados fora do quadro, como aconteceu em outras cidades. Eu acho que é por aí. Talvez com essa atitude se consiga, sim, fazer essa reposição, que é justo, nada mais justo que a reposição da inflação em cima do salário de cada contribuinte, de cada funcionário da prefeitura. Esta é uma sugestão. Outra sugestão que nós temos aqui, vindo para casa, e vai sobrar para nós, vereadores, é a discussão realmente desse projeto número 12, que veio lá em 2015 e veio agora uma alteração pedindo 50% da retirada das gratificações a todos os gratificados na casa. É uma coisa difícil que sempre sobra para os vereadores, sempre sobra para os vereadores. Os vereadores devem tomar atitude, ou a favor ou contra. Mas eu espero, e vou seguir a sua sugestão, vou pedir daqui a pouco, que realmente venha a essa casa o secretário de Finanças, o senhor Ademar Passamay, que possa vir falar e achar uma solução que é de suma importância esses funcionários que têm esse reajuste. E digo para o senhor que nós temos aqui um parecer nessa casa que o tempo está curto. Segundo o parecer que nós temos aqui do Tribunal de Contas, que o prazo se esgota dia 4 de abril. A partir daquele momento ali, fica muito arriscado o prefeito dar aumento ou nós aqui aprovarmos. Então, tem que ser o mais breve possível, porque senão não vai ser possível fazer essa correção, Luiz, que é dos últimos 12 meses. Vai haver correção somente neste ano 2016, de janeiro até quando for sancionado esse reajuste. Então, é bastante preocupante. Então, o sindicato também vai brigar pelo seu direito e vai, muitas vezes, os vereadores aqui sendo cobrado uma coisa que não possa ser de nossa alçada aprovando esse 11%. Então, eu boto essa sugestão
deixo para o sindicato, é o órgão competente que possa fazer essa discussão juntamente no Executivo. Vereador João. Boa tarde, Luiz. É que, assim, todos os projetos que veio para essa Câmara de Vereadores, onde é que falava assim, mexer no trabalhador, a gente conseguiu fazer uma articulação que dentro de nenhum projeto desse foi aprovado, inclusive nós temos esses dois aí também, que não vai ser aprovado, porque eu acho que a conquista, que todas as conquistas que os trabalhadores tiveram até hoje, ele tem que ser mantido, ele tem que ser ampliado e nunca ser diminuído. Então, acho que os servidores podem ficar bem tranquilos em relação a esse tipo de projetos que vem para essa casa. Eu acho que todos os vereadores que estão aqui, eles têm ciência disso, sabem o que, né, que as conquistas, elas nunca podem ser mexidas. Então, acho que esses projetos que estão vindo para cá, eu acho que é bem tranquilo, eu acho que esses projetos não vão ser aprovados. Mas é que nem eu falei, se por acaso, dia 29, os servidores entrar em greve, infelizmente, quem vai, né, ser prejudicados é os moradores. Mas, se isso for preciso, a gente vai estar apoiando também, porque a gente também é trabalhador e vai estar sempre junto com os trabalhadores. Obrigado. Vereador Jair. Muito bem. Eu, inicialmente, aproveito a vinda do Schorner a esta casa. Se me permite, presidente, vou deixar essa questão, sabendo agora do posicionamento do sindicato e por conta disso, do servidor, a questão das gratificações e a questão da reposição salarial, né, ainda será debatido nesta casa, ainda mais agora, sabendo o posicionamento do servidor público. Eu aproveito, secretário, desculpe, presidente, eu aproveito a sua vinda aqui para fugir um pouco desse tema que eu trouxe, mas não poderia deixar de fazê-lo, quanto à questão das horas extras dos servidores. Recebi nos últimos dias algumas manifestações, não nos últimos dias, nas últimas semanas, né, não foi tão recente assim, manifestação de alguns servidores da educação, em relação ao LESC, em relação também a servidores da saúde, principalmente os motoristas do TFD e tratamento fora do domicílio. Fizemos aqui vários pleitos, e o vereador Pedro Garcia, sempre na boa intenção de trazer respostas, e reconheço, e falo isso com todo respeito, na difícil missão, na árdua missão de trazer respostas do Executivo, né, na difícil missão, e mesmo assim, sempre mais ou menos. Foi falado nessa tribuna, inclusive pelo vereador Pedro Garcia, no momento em que eu questionava as horas extras, que o vereador tinha obtido do secretário Possamay que já não se devia mais nada de hora extra para funcionário algum. Isso está gravado, inclusive, na sessão, em que provavelmente o secretário Possamay, que passou a informação para o Pedro Garcia, para o líder de governo, que já não se deve mais hora extra. Mas então alguém está me enganando. Ou é o secretário Possamay, ou é o servidor, porque até onde eu sei, ainda existe horas extras para serem pagas nas próximas folhas de pagamento. Então, eu gostaria que o senhor pudesse, se o presidente permitisse, que o senhor pudesse falar sobre essas badaladas horas extras, que até então, onde eu sei, os servidores ainda não receberam. Obrigado. Então, eu vou começar a questão das horas extras. O que realmente chegou ao sindicato foi as horas extras realizadas no ponto facultativo do final do ano por servidores da saúde, que teve interferência do sindicato junto à Secretaria de Saúde, junto ao secretário Possamay, e não foi feito um acordo, mas a prefeitura assumiu um compromisso de pagar metade dessas horas extras na folha de março,
até onde a gente sabe, elas foram pagas, e a outra metade agora nessa folha, de fevereiro, melhor dizendo, né, que é o comecinho de março, e agora a outra metade no começo de abril. Em relação à realização de outras horas extras de servidores, motoristas, enfim, a gente não chegou para nós alguma pendência mais geral. A gente sabe que tem horas extras para serem cobradas, a gente colocou à disposição, melhor dizendo, a gente sempre disse para os servidores que hora extra comprovadamente trabalhada tem que ser cobrada, inclusive na Justiça, e colocamos a nossa assessoria jurídica já para que essas cobranças, assim que os servidores quiserem, seja cobrado. Se tiver comprovação de que essas horas extras foram realmente feitas, tem que ser pagas. Então, são essas duas situações. Então, se tem uma demanda aí maior, que não é do ponto facultativo, os servidores já foram orientados para que, se não tiver acordo de pagamento, e se tiver comprovação de que elas realmente foram comprovadas, OLESC e outras situações, a assessoria jurídica do sindicato está à disposição para fazer a cobrança na Justiça. Certo? Administrativamente, já deve ter sido feito aquilo que deveria ser feito. Então, ainda será pago. A segunda metade da hora extra do ponto facultativo, que, na verdade, não é uma hora extra do ponto facultativo, ou seja, é uma hora que os servidores trabalharam no ponto facultativo. Então, enquanto que a maioria dos servidores estavam de folga no ponto facultativo, esses servidores estavam trabalhando. E foi feito um acordo com eles, e que não passou pelo sindicato, foi feito pela Secretaria de Saúde e pelos servidores, de que eles receberiam essas horas trabalhadas em forma de hora extra, como já foi feito, tem gente da saúde aqui, em outros momentos, e sempre foi cumprido, certo? Então, nesse momento, o que a gente pede? Que, se foi feito um acordo com os servidores, e essas horas foram feitas, e aí, vale ressaltar que foi um trabalho muito importante para a municipalidade naquelas semanas que a maioria dos servidores da população estava de folga, certo? Esse pessoal trabalhou sobrecarregado em alguns setores da saúde, certo? E daí, quando foram para receber o salário com as ditas horas extras, eles não receberam. Em relação àquilo que foi dito pelos outros vereadores da campanha salarial, dos comissionados e tudo, muita coisa disso já foi dito para a administração, é cobrado. A nossa cobrança ela é sistemática e a gente continua cobrando. O sindicato é um sindicato de todos os servidores. Então, para nós fica muito complicado dizer demite esse, não demite aquele, corta aquilo, certo? Não é papel do sindicato fazer isso. Nosso papel é de reivindicar as melhorias, aquilo que o vereador falou, de que não tenha perda de direitos, é isso que a gente defende, certo? Agora, se tem alguma proposta que possa ser costurada com os vereadores, a própria administração e tudo, e esse tipo de proposta vier em ganho para os servidores, a gente vai apoiar. Agora, propostas que coloquem servidor contra servidor não tem o apoio nosso. Certo? Não tem, porque a gente defende que todos os servidores, sejam eles quais forem, eles foram contratados com uma expectativa de salário, com uma expectativa de renda e tudo, e isso deve ser cumprido. Certo? Agora, se tem gente demais aqui e ali, a gente aponta, a gente cobra, certo? E a gente conta com os vereadores também. Uma questão que tem que ficar clara para a gente, para todo mundo, quando o portal da transparência do município ele tem um grave defeito, certo? Eu acho que é de lá que o vereador Jefferson tem os dados ou não? Ele coloca no mesmo balaio todo mundo, função gratificada e comissionados, por isso que dá o número de 449, mas esse é o total. Comissionados estranhos ao quadro, mais ou menos 115, 117, se a gente não está enganado com um outro número. O restante é função gratificada, função de servidores efetivos que recebem uma gratificação para fazer uma tarefa talvez diferente, deveria ser diferente daquela que o concurso, do seu concurso. Isso também tem que ser visto, se realmente isso está acontecendo ou não.
Então, é isso, né? Eu não sei se no espaço... Pedro. Ok, quase que uma questão de ordem, já que o vereador Jair falou mais ou menos, né, vereador, que tem que estar bem claro, né? O presidente confirmou, então está ok. Deixa eu só concluir. O que o secretário repassou, assim, ó, todos que forem entregues para ele, eu já estava pago. Agora, eu só quero deixar claro que, de repente, pode aparecer ainda, vereador, porque nas secretarias, às vezes tem hora extra, de vez em quando tem horas extras, né? Quando o secretário vem lá negociar com o secretário lá da pasta, vem negociar com o secretário de Finanças e ele autorizar, daí ok, porque hoje, se o senhor perguntar, acredito que ainda tem algumas horas extras, tem às vezes uma catástrofe, uma coisa, o pessoal está trabalhando, mas só para dizer assim, naquele momento, o que tinha vindo para ele estava ok, então só para... De repente pode até aparecer mais de novo, entendeu? Eu entendo, vereador, só para deixar muito certo o seu raciocínio que vem ao encontro do meu. Está tudo certo, só que ainda vão receber, não receberam conforme o senhor disse aqui na tribuna, que o município já não devia mais horas extras para nenhum funcionário, e deve, porque será pago as de dezembro, agora na folha que chega dia 5 de abril. Ok. Vereador Jefferson. Obrigado. Senhor Luiz, uma pergunta. O senhor, como presidente do sindicato, esse tipo de acordo que é feito entre as secretarias, qual a legalidade disso? Que tipo de acordo? De horas extras, de troca, porque existe um limite de hora-dia do funcionário trabalhar, não é só ir lá fazer 10 horas, trabalhar 20 horas por dia. Existe a CLT que permite tantas horas extras por semana, tantas horas, e a gente sabe que motoristas da saúde chegam a ficar 14, 15 horas trabalhando, quando eles vão viajar para fora. E há pouco foi falado em acordos, sem passar pelo sindicato. Qual a posição do sindicato e qual a legalidade desse acordo? Que providências devem ser tomadas? Amanhã depois tem funcionário entrando na justiça contra a administração. Ah, mas não passou pelo sindicato, um acordo é ilegal, não foi feito nada sério. Que posição que o sindicato toma sobre isso? Porque é uma coisa grave, é uma coisa grave. Dá abertura para o funcionário no seu direito de buscar esses valores no futuro próximo. A partir do momento que ele fez hora extra além da conta, que ele não recebeu, que não passou o acordo pelo sindicato, que não existe um aval do sindicato nesse acordo, e o senhor sabe muito bem do que eu estou falando, que o senhor esteve aqui numa manifestação na qual você protegeu o trabalhador, para que ele realmente tivesse o seu tempo de descanso, eu gostaria que o senhor desse uma posição do sindicato quanto à legalidade dessas horas extras. Porque tem funcionário na prefeitura que ganha 100 e poucas horas extras no mês. 190 horas extras no mês. Tá? Isso eu mostro, e o senhor deve estar sabendo dessa situação, né, que ocorreu nessa gestão também, não só nessa, em outras, mas eu acho que isso aí sim o sindicato tem que ter a preocupação de buscar a legalidade de um funcionário trabalhar 220 horas e fazer 190 horas extra. Né? É sinal que ele ficou 18 horas por dia dentro da empresa. Então, essa posição eu queria saber qual que é do sindicato. Eu vou... Assim, a questão das horas extras, da forma como está sendo discutido aqui, aliás, nem estava na pauta, mas não tem problema. A questão é assim, aquilo que... A nossa posição é que as horas extras, a hora extra é o trabalho que é feito fora da jornada de trabalho diária do servidor, certo? Aquilo que é feito fora da jornada de trabalho do servidor, se é feito, e quando eu falo em acordo, pode ser um acordo entre a chefia, pode ser um acordo entre uma própria secretaria e um grupo de servidores. Não passa pelo sindicato esse tipo de situação. Quando tem uma denúncia de um excesso e chega ao sindicato, o sindicato vai atrás. O que a gente fala para o servidor? Aquilo que eu disse antes. Nós orientamos que a hora extra, que a hora extra trabalhada e comprovada, ela pode ser cobrada e o sindicato ajuda a cobrar na justiça. É isso que eu tenho para dizer nesse momento. Mas tem muita coisa de hora extra, dos setores que fazem hora extras e faziam, ou ainda continuam fazendo, que não passa de jeito nenhum pelo sindicato, que a gente nem fica sabendo. Certo? Então, nós não temos como controlar isso.
certo? Se tem de mais, se tem de menos. Aquilo que chega para nós, a gente vai atrás, orienta. E a questão específica do ponto facultativo. Foi feita uma promessa para os servidores que trabalharam no ponto facultativo, enquanto que a maioria estava de folga, e que eles receberiam essas horas como ponto facultativo. O sindicato cobrou administrativamente essas horas da administração, e a administração apresentou essa forma de pagamento, certo? Dessas duas maneiras, a metade já foi paga, a segunda metade nessa folha. O que eu tenho para dizer nesse momento é isso, vereador, não tem maiores questões em relação a isso. Seria isso, senhor Luiz, gostaria de fazer a sua finalização? Eu quero agradecer mais uma vez esse espaço, que a gente tem desde o início dessa gestão, toda vez que a gente solicita, e algumas vezes também como convidado, a gente tem um espaço para poder falar, para poder colocar as nossas posições, nem sempre são agradáveis, nem sempre, mas a gente sempre procurou esclarecer as questões junto aos vereadores. A gente já fez pedidos para que projetos não fossem aprovados, porque prejudicavam os servidores, e fomos atendidos pelos vereadores. Então, de público, agradecer não só o espaço, mas também a postura dessa casa em relação à questão dos servidores. Aí são todos os vereadores, a gente não tem como separar, todo mundo sempre nos recebeu e sempre atendeu a gente muito bem. Certo? Então, é isso. A gente pede, mais uma vez, e que os vereadores que tenham acesso, que consigam conversar com a administração, que conversem, que apresentem alternativas, que ajudem a apresentar algumas alternativas que a administração possa apresentar para nós antes de começar o movimento de greve, alguma proposta que a gente não precise fazer a greve, porque a gente não quer fazer a greve, mas se for necessário, a gente está preparado para isso. Então, mais agradecer e nos colocamos sempre à disposição. Obrigado.